Olá! Hoje nós vamos falar sobre créditos de biodiversidade, a crise da biodiversidade. Os países industrializados, especialmente os da Europa e da América do Norte, construíram sua riqueza com base na destruição maciça da natureza e para extrair madeira, minerais e outros recursos naturais de forma extremamente esbanjadora e sem se preocuparem com o futuro. E o sucesso foi tão grande que muitas espécies de animais e vegetais desapareceram nos últimos 50 anos. E uma em cada 3 espécies está em risco de extinção no futuro, se continuarem por esse caminho. Se esses países continuarem a destruir animais e plantas como fazem agora, isso ameaçará a própria sobrevivência dos seres humanos no planeta, devido ao aumento das ameaças de transmissão de doenças, ao risco de escassez de alimentos e ao acesso mais difícil à água doce, uma vez que as plantas que limpam a água estão em risco de desaparecer em alguns lugares. O desaparecimento de algumas espécies críticas, como as abelhas, pode também gerar um efeito em cascata, levando ao desaparecimento de muitas espécies de plantas, que por sua vez farão com que muitas espécies de animais tenham que lutar para encontrar alimento. Esses riscos são bem conhecidos pelos governos dos países industrializados, tendo sido documentados por um longo tempo. No entanto, assim como acontece com o carbono, os países industrializados não querem parar de destruir a natureza, porque isso significaria para eles uma perda de riqueza e uma alteração no seu modo de vida. Nenhum dos líderes desses países quer agir de forma decisiva, porque isso os tornaria impopulares, ameaçaria sua reeleição e os obrigaria a abrir um debate sobre o nível de desigualdade no próprio país. Em vez de reduzirem seriamente a destruição da natureza, os países industrializados, criaram o que dizem ser uma alternativa, os créditos de biodiversidade. Mas o que são créditos de biodiversidade? Os países industrializados alegam que algumas ações, como a tentativa de restaurar ou recriar habitats naturais, como uma floresta ou uma zona úmida que destruíram, podem compensar a nova destruição que ocorre em outro lugar. Assim como acontece com o carbono, alguns promotores de projetos procurarão terras onde poderão recriar ou restaurar habitats naturais. Ou comprarão a terra ou comprarão o direito de utilizar a terra para fazer o seu projeto. Quando o projeto estiver em andamento, começarão a emitir os chamados créditos de biodiversidade. Imaginem os créditos de biodiversidade como pedaços de papel que representam uma promessa de restaurar um ecossistema natural num determinado espaço de terra durante vários anos. Esses créditos podem ser comprados e vendidos. Existem muitos problemas com essa abordagem. Em primeiro lugar, ela considera que a sua terra, que é o seu patrimônio, o seu direito de nascença e a sua casa, é apenas um ativo que pode ser vendido para obter ganhos financeiros temporários em detrimento das gerações futuras. Em segundo lugar, os créditos serão comprados por empresas que alegarão que isso lhes dá o direito de continuar a destruir a natureza em outros lugares. Em terceiro lugar, o habitat que será restaurado nem sempre abriga as mesmas espécies que o habitat que vai ser destruído. Assim, pode-se destruir uma área que abriga um tipo de ave e restaurar outra área que abriga macacos. No entanto, as nações industrializadas considerarão que uma ação compensou a outra. Isto porque o seu principal objetivo é compensar de forma fácil e barata, em vez de garantir que a natureza não desapareça. Esses projetos existem há muitos anos e, na sua maioria, não conseguiram recriar os ecossistemas naturais que pretendiam. Isso ocorre
porque é muito difícil recriar ecossistemas e porque nosso conhecimento sobre a natureza e a restauração é incompleto. Ainda não conhecemos muitas das milhões de espécies de plantas, insetos e animais, e nem entendemos completamente as complexas redes de relações entre eles. Mesmo que conseguíssemos recriar a natureza que destruímos, esta abordagem apenas deslocaria a destruição e não a reduziria, restaurando um lugar para destruir em outro. No entanto, como a maioria dos projetos de restauração falha, o resultado é que a destruição continua a um ritmo alarmante, ameaçando o futuro das próximas gerações. Além disso, estas ações criam os mesmos problemas para as comunidades locais que os créditos de carbono, uma vez que requerem igualmente muitas terras e atraem promotores de projetos gananciosos, que procuram continuamente terras baratas ou que possam obter até gratuitamente. A título de exemplo, na Malásia, alguns promotores de projeto estão tentando assinar um acordo com um governo regional no qual comprarão os direitos sobre o carbono e os recursos naturais de uma grande floresta para os próximos 100 anos, apesar de as comunidades que vivem na floresta não terem sido devida e plenamente consultadas. É crucial destacar que, embora esse tipo de projeto exista há um bom tempo, novos acordos internacionais e leis nacionais estão prestes a facilitar e promover esse tipo de projeto, o que levará a um aumento tremendo nas buscas por terras. Pedaços de terra do tamanho de pequenos países já estão atualmente sendo vendidos sem que as populações locais tenham sido sempre ou devidamente consultadas ou tenham concordado com a venda e as alterações propostas de uso da sua terra. Prevê-se que milhões de pessoas possam ser diretamente despejadas e desalojadas por essas novas leis, muitas das quais serão povos indígenas que protegem suas terras há milênios.